codificador da doutrina. Foi publicado em Paris em 1857. E no primeiro ano ele tinha 501 perguntas e com as suas respectivas respostas. E depois, na segunda edição, ele já veio, como é até hoje, com 1019 perguntas e suas respectivas respostas. Além do Livro dos Espíritos, Kardec ainda publicou mais 4 livros e mais a Revista Espírita de Paris. E essa obra foi desdobrada, a obra da codificação da doutrina espírita foi desdobrada pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, sob o comando do Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual da obra intelectual do Chico. E nós estamos estudando e vimos no último mês a classificação dos mundos. Nós vimos que existem 5 divisões, por um efeito didático, para facilitar o entendimento nosso. Kardec, que era um pedagogo, um didata, então ele dividiu. O Francisco Cândido Xavier desdobra a obra da codificação e nós falamos no mês anterior, que era por efeito didático, são 5 os mundos, as categorias de mundos. Os mundos primitivos, aqueles de primeiro mundo mesmo, do começo, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestiais. Tem ideia onde é que a gente se encontra nessa história aí? Celestial? Felizes? Regeneração? Ainda não. Expiação e provas. E aí nós trouxemos alguns comentários de obras da doutrina espírita que vai falar sobre a experiência de alguns espíritos com relação a esses mundos. Por exemplo, quando a gente vê a Revista Espírita de Paris, de 1858, no mês de março, os espíritos vão falar sobre a pluralidade dos mundos. Plural é que são muitos mundos habitados. Não é a doutrina espírita que está criando isso, foi Jesus mesmo que diz que os mundos havia muitas moradas na casa do Pai. Então, quem quiser conhecer melhor, Revista Espírita de Paris, está lá na internet, 1858, mês de março, e tem muita notícia sobre a pluralidade dos mundos, inclusive um esboço da casa do músico Mozart, do compositor Mozart. Quem quiser saber como é que o Mozart estava morando em 1858, está lá na Revista Espírita de Paris. E nós trouxemos também algumas obras publicadas por Francisco Cândido Xavier, que também vai falar sobre outros mundos, outros planetas, como é que as coisas funcionam por lá. A segunda obra do Chico, primeiro todos nós já falamos várias vezes, que a primeira obra dele, o primeiro livro que ele publicou, chama-se Parnaso de Além Túmulo, que é um livro de poesias. Ele era muito jovem ainda. E o segundo livro chama-se Cartas de uma Morta, esse livro aqui. Esse livro aqui é uma carta trazida pela Maria João de Deus, que é a mãe dele, do Chico. Depois que ela desencarna, ela vai trazer as notícias do plano espiritual. Aí a gente fica pensando assim, ela desencarnou e mandou uma carta? Não, não foi bem assim não. Porque ela desencarnou em 1915. E a carta chega em 1935. É o segundo livro dele. E esse livro trouxe assim, muitas indagações, porque naquela encarnação, como Maria João de Deus, ela era semi-analfabeta. E ela vem com um palavreado difícil, que às vezes a gente tem que até ir ao dicionário para saber o que é que ela está falando. Porque é só naquela encarnação que ela tinha pouca instrução. Daí para frente, o espírito dela era um espírito bastante evoluído, portanto a gente sugere que leiam esse livro que se chama Cartas de uma Morta. Então vamos ver o que está acontecendo nesse Cartas de uma Morta. No livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, revela belezas de Saturno e fornece informações sobre o planeta Marte. Então ela foi passear lá nesse planeta Saturno,
e ela vem contando as belezas do planeta Saturno. Olha, a NASA está perdendo uma oportunidade de conhecer isso aqui, né? E depois ela também vai ao planeta Marte e vai contar também algumas informações sobre o planeta Marte. Mas nós não colocamos aí, mas vamos trazer algumas informações dela, da Maria João de Deus, com relação ao planeta Terra. Porque, como a gente disse, nós colocamos pouca coisa, porque se for desmembrar muito, a gente vai ficar só num assunto, porque esse assunto, como é ciência, vai multiplicando as informações. E aí ela vai perguntar lá para o mentor dela, ela já havia despertado, e como é que ela desperta? Ela estava um dia lá na casa, ainda não sabia que havia desencarnado, família muito católica, e ela conversava com um, não respondia, conversava com o outro, não respondia. De repente, ela ouve, na oração que a família estava fazendo, o Chico, com 5 anos de idade, ela ouve alguém dizer assim, pela alma da Maria. Aí ela falou, pai, então eu morri, né? E aí ela entra num processo de muito sofrimento, porque ela tinha deixado aquela quantidade de filhos, e um período de dificuldade, que ela passa pelo plano espiritual, e depois, quando ela já está restabelecida, que ela começa a fazer esses passeios, e os passeios são belíssimos, leiam o livro para verem como os passeios são bonitos. Aí ela vai perguntar onde que é a Terra, onde que está a Terra? E o mentor dela fala, está ali, olha lá. Ela olhou e ela desviou o olhar, porque ela ficou tão horrorizada com o que ela viu, que ela desviou o olhar. Vamos ver o texto trazido por Chico Xavier, pela psicografia dele. Sabes, ela pergunta, sabes em que direção está a Terra? Perguntou ela com bondade. Diante da minha natural ignorância, da dela, né? Apontou-me com a destra, com a mão direita, um ponto obscuro, nosso planeta, gente, planeta Terra. Um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Ela falou, olha lá. Ela falou, não quero ver isso não, de jeito nenhum. E aí, como ela virou o olhar, ele diz a ela, tomada de inusitado receio, quer dizer, ela assustou com aquilo ali, porque era uma bruma, era como se fosse um vento, como se fossem nuvens, como se fossem tempestades escuras, que ela viu só coisa muito triste mesmo, que ela viu. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão, a desenvolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Foi isso que ela viu, o planeta Terra. Esse que nós estamos insistindo em continuar nele como planeta de expiação e provas, porque se nós não mudarmos, o planeta não mudará. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar, porém o meu solícito guia exclamou com brandura, olha, lá está a Terra, com seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo. Entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas. Cada um de nós pensando, e se a gente pensa, não vai dar tudo certo, vamos progredir, vamos prosperar, ninguém vai adoecer, minha família vai ser feliz, nós vamos atrair todos esses sentimentos, essas sensações. Mas se a gente começa a pensar, não vou arrumar aquele emprego, vou ficar devendo cada vez mais, vou ficar doente mesmo, estou quase morrendo, meu filho não presta, meu marido também não, ele bebe, aí pode ter certeza que a coisa não vai funcionar mesmo. Então, é o pensamento nosso que vai formar um planeta de expiação, sair de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. O que vistes é o efeito das vibrações antagônicas, emitidas pela humanidade atormentada, nós, atormentados, nas calamidades da guerra. Todo dia tem guerra, porque aqui está fazendo referência às guerras mundiais, Primeira, Segunda Guerra, mas todos os momentos nós estamos guerreando com os outros e conosco mesmo. Então, em todo instante, há esse antagonismo. É isso que ele está falando.
Lá alimentam-se as almas com substância amargosa das dores, e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. Muitos de nós já ouvimos isso, é o direito do mais forte. Quer dizer, quem tem mais dinheiro é que manda, quem tem poder é que faz, e o mais fraco é aquele que vai se submeter a todas essas situações. Triste existência a dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver, matam mutuamente para viver. Aí mata por conta do celular, por conta do tênis, porque está com ciúme, porque falou mal do outro, por briga de terra, e por aí vai, a gente sabe as dificuldades que são. São comuns ali, aqui na Terra, né, as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade, que aqui não conhecemos. Lá onde eles estão não tem nada disso. Olha que maravilha, que notícia boa para nós, né? Se a gente está querendo ir para lá, tem que fazer a coisa certinha. Obscuro planeta de exílio e de sombra. No universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. É por isso que a coisa complica. Porque nós somos orgulhosos e nós somos também egoístas e vaidosos. E aí, quando a gente junta isso tudo no seio da família, eu sempre tenho razão, eu sempre estou certo, o canal de televisão é meu, a comida boa é para mim, a cadeira melhor é para mim, aí a coisa vai complicar mesmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estivesse. Pensa nos que lá deixaste, cheios de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. E aqui nós vamos mais um pedacinho para concluir essa fala do mentor. A inveja, a avareza, a ambição, o sensualismo campeiam livremente aqui na Terra. Todos os seres que aqui se amontoam desvairadamente, podem descer até os lugares onde anteriormente viveram apegados a tudo quanto constitui o substrato dos seus prazeres. Então, quer dizer, aqueles que saíram daqui, mas que ainda estão com os mesmos pensamentos equivocados, e aí a gente está vendo as mesas mediúnicas todo dia trazendo essas informações, a gente vê que tem a necessidade dessa transformação. Como é que nós vamos conseguir isso? Porque nós não estamos aqui também para trazer só desalento. O alento está na doutrina espírita, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Então, é a doutrina que consola a dor. E por que ela consola a dor? Porque ela está falando, e nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está falando sobre as aflições, que as aflições da terra, elas passarão. Porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas para que essas aflições passem, é imprescindível, é necessário que tenhamos a oportunidade da reencarnação. Então, a gente, se não acreditar em reencarnação, e acreditando ou não, ela existe, nós vamos dificultar bastante as nossas existências. E daí, a reencarnação vai nos mostrar que onde nós estamos é o lugar apropriado para a nossa evolução espiritual, porque Deus não erra o endereço, né? Então, o endereço da dificuldade, da alegria, da dor, é aquele endereço mesmo. E se nós temos o conhecimento da doutrina espírita, nós favoreceremos, sim, a nossa oportunidade de evolução espiritual. Livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos, apresenta esclarecimentos sobre o planeta Marte. E o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, analisa a pluralidade dos mundos habitados. Então, nesse livro Novas Mensagens, que é um livro do Chico também, com o Humberto, ele vai trazer uma reportagem grande, um artigo, uma mensagem grande sobre o planeta Marte. Muito interessante, nós não trouxemos porque ela é bem extensa também para uma questão de tempo mesmo. E nesse livro, Religião dos Espíritos, na minha edição, é na página 219, que está falando sobre a pluralidade dos mundos habitados.
Questão 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida, como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Isso aí nós vimos também, além dessa informação trazida pela Dona Maria João de Deus, a gente vai ver também no André Luiz, que é um dos autores que o Chico psicografa, é um médico, e ele vai trazer muitas informações. Então ele vai trazer informações, por exemplo, no livro Libertação, de lugares muito piores do que os que a gente está acostumado a ver. Lugares onde não existe sol, onde não existe árvore, as árvores são retorcidas, não existe verde, não existem pássaros, os pássaros são as aves de rapina, um ambiente muito soturno, muito lúgubre, muito triste. Então, há uma diversidade enorme de mundos habitados. E cada um deles está falando que eles não se assemelham fisicamente entre si. Ontem passou alguma reportagem em algum lugar falando sobre uma expedição da NASA. E nessa expedição que eles estão fazendo para outros mundos, eles colocaram duas pessoas gêmeas. Alguém viu isso? Colocaram duas pessoas gêmeas, dois senhores. Um foi e o outro ficou. Era para ver as questões de resistência de saúde, viu isso? As condições de resistência de saúde daqueles dois cidadãos. O que foi para o espaço, ele volta dizendo o seguinte, que ele sentia muito como se ele tivesse os músculos enrijecidos, lembrando que lá dentro tem as academias, eles não param, né? Os ossos também pareciam que estavam mais fracos e ele sentia muita dor no corpo. E aí, então, fez uma pesquisa, uma científica, comparando os dois gêmeos, que foi antes, fizeram os exames, e depois fizeram novamente. E tinha uma diferença enorme de um para o outro, porque é a questão da gravidade. Então, quer dizer, não sei se terá um tratamento para que ele recupere essas condições. E mais grave ainda, o cérebro também há uma diminuição quando eles vão para essas excursões espaciais. Então, há uma configuração física para que a pessoa habite determinados mundos. E aqui está falando, com peixe, se colocar a gente dentro d'água, a gente não vive. Se colocar também no espaço para voar, não damos conta, porque não sabemos ainda. Então, quer dizer, cada elemento dentro da sua própria constituição. É isso que está falando aqui, né? Questão 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Isso aí foi em 1857, e daí para frente a ciência já mostrou muita coisa mesmo, sempre confirmando a informação trazida pela codificação da doutrina espírita. Evidentemente que existem outros sóis e existem outras fontes também de energia, né? Agora vem o comentário do codificador. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos que, sem dúvida, contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Aqui, com relação à própria
eletricidade. A gente viu que quando começa em 1857 era um lampião de gás, e daí foi progredindo, e daqui a pouquinho essas termoelétricas, hidrelétricas, isso aí também será coisa do passado, imaginamos e queremos que isso aconteça mesmo. E aí que está falando das auroras boreais, quer dizer, são países que ficam no extremo do Polo Norte e que eles, como eles dizem, a lua do meio-dia e o sol da meia-noite, porque os dias são muito longos na época do verão, que é muito curto, e o inverno muito longo. Então, muitas e muitas casas dessas regiões, elas têm telhados de vidro. Se são vilas, as vilas são cobertas de vidro, porque para atrair o sol, porque é muito pouco tempo. E quando não existe o sol, existe uma questão seríssima, porque as pessoas ficam muito depressivas e aí acontecem coisas muito, muito desagradáveis também. Então, aqui é a evolução sempre e a ciência nos mostrando que existem outros mundos e outros sóis também. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Questão 59. A codificação mostra que a teoria religiosa sobre a Gênese teve de ser modificada com as luzes trazidas pela ciência. Adão ter sido o primeiro homem, o Sol gira em torno da Terra, é o contrário. O mundo foi criado em apenas 6 dias. O mundo foi criado há cerca de 6.000 anos. O dilúvio de Noé foi uma catástrofe universal. A contradição entre as duas teorias, a científica e a religiosa, é mais aparente do que real. O estudo da arqueologia mostra que cada dia bíblico corresponde a milhares de anos. Aceitar os postulados científicos não se diminui em nada a onipotência divina, mas nos mostra que Deus criou leis que presidem a ordem de tudo. Kardec esclarece assim que a Bíblia não é um erro, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la e que as ideias religiosas se engrandecem caminhando ao lado da ciência. Esse parágrafo é muito importante que a gente observe, porque ele está falando, porque muitos imaginam que a Bíblia é uma coisa muito fantasiosa, e aqui está dizendo que não. E no livro Caminho da Luz, do Emmanuel, com Chico também, ele vai fazer uma análise com relação ao início da criação e aos termos bíblicos. Então, ele nos mostra toda essa parte, A Caminho da Luz, do Emmanuel. E agora, recente, tem um livro do Haroldo Dutra, que se chama Gênese, que também está falando sobre a Gênese bíblica, fazendo uma correlação com toda a orientação trazida pela codificação da doutrina espírita. Sintetizando, nós já vimos que existem as raças adâmicas, já vimos aqui? Já vimos, né? As raças adâmicas, quer dizer, foram povos que vieram de outros planetas que habitaram a Terra, falamos sobre eles, e aí está falando sobre toda essa parte da Gênese bíblica, que são 5 primeiros livros, fazendo referência aos 5 primeiros livros da Bíblia, que são atribuídos a Moisés, que relata o início da criação mesmo. Quem quiser conhecer melhor, está aí, A Caminho da Luz e a Gênese do Haroldo, e também é o próprio texto bíblico. Do princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos, questões 60 a 67. 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei da atração é a mesma para todos. 61. Existe uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Aqui então nós estamos entrando numa parte com bastante conteúdo científico, né? Que está falando sobre o princípio vital, os seres orgânicos e os inorgânicos. O que seriam os seres orgânicos? Os seres orgânicos são aqueles que têm vida. E os inorgânicos seriam os minerais. Então é isso que a questão, sintetizando, simplificando, é isso que ele está falando aqui. 62. Qual é a causa da animalização da matéria?
sua união com o princípio vital. O princípio vital também nós já fizemos algumas colocações a respeito desse princípio vital, que todos nós o temos, e nós já quando nascemos a gente já vem com ele, uma quantidade própria dessa energia, desse fluido, desse princípio vital. E vamos gastando esse fluido, essa energia ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa reencarnação. Quando a gente chega no final da jornada, no final da vida, com as condições normais de existência, a gente vai ficando mais devagar, mais tranquila, porque o fluido também ele vai diminuindo. 63. O princípio vital reside em um agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Em outras palavras, é ele o efeito ou a causa? É tanto um quanto o outro. A vida é um efeito produzido pela ação do agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos necessários constitutivos do universo, mas tem a sua origem nas modificações da matéria universal. É um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Aqui, então, está falando que existem elementos orgânicos, físicos, materiais, e os elementos espirituais. Sintetizando, seria isso que ele está dizendo aqui. O que seriam esses elementos orgânicos? O corpo, as situações próprias da matéria. E a espiritualidade, as condições próprias do espírito. O Kardec, ele vai, em boa parte do Livro dos Espíritos, ele vai nos falar sobre Deus, sobre criação e sobre espíritos. Porque se nós não acreditarmos em Deus, na criação e nos espíritos, não adianta a gente estudar o espiritismo. Como de igual maneira também, né, o Livro dos Médiuns, ele vai falar sobre as questões da mediunidade. As questões da mediunidade, se nós voltarmos no tempo, em todas as épocas, em todas as raças, em todos os povos, eles se comunicaram com os espíritos. Está tendo um documentário que falando sobre as revoluções do Brasil, e aí vai começar desde o descobrimento do Brasil mesmo, e tem uma representante indígena, e ela traz um testemunho nesse depoimento, e ela diz assim: quando os portugueses chegaram aqui, eles não aceitavam que os índios falassem línguas. O que ela quis dizer com isso? Eles não aceitavam que eles recebessem os espíritos, porque aí está se reportando ao Pentecostes, que falavam línguas, e os evangélicos usam esse termo, falar línguas. Então, ela dizendo que eles não aceitavam que os índios falassem línguas, numa demonstração que os índios recebiam os espíritos. Quer dizer, da onde é que surgiu essa história, então, de espírito? Desde que o mundo é mundo, tem espírito. E o objetivo de todos os espíritos, de todos nós, que nós já vamos ver daqui a pouco, fomos criados simples e ignorantes. Quando nós estudamos a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que nós fomos criados simples, eu, você, o outro, todo mundo. Sabe aquela pessoa que a gente detesta? Foi criada igual a gente mesmo. Mas sabe aquela pessoa que a gente ama e que venera e que acha que é a melhor pessoa do mundo? Foi criada igual a gente mesmo. Todos criados da mesma maneira. Simples e ignorantes no sentido de nada sabermos. Dotados, aí que vem a diferença, dotados de inteligência e livre-arbítrio. Aí quando a gente tem inteligência, a gente pensa. Quando a gente tem um livre-arbítrio, a gente pensou e escolheu. Aí escolheu errado, aí vai ter que enganar. Olha que maravilha, a bênção de Deus nos dando a oportunidade da reencarnação, para consertar o que estragou lá para trás. Porque se a gente não tivesse essa oportunidade da reencarnação, como é que nós estaríamos, todos nós, altamente endividados com a lei nossa, da nossa consciência, com o outro, com todas as situações endividadas. Porque se nós estamos caminhando aí na noite dos milênios, todas as atrocidades que foram cometidas pela história, algum de nós participou dela.
ou muitos de nós participamos dela. Então vem a reencarnação num propósito de consertar o que estragou. E vem a doutrina espírita. E a maravilha da doutrina espírita é que ela nos conclama a nossa transformação moral. Agora, ir à casa espírita, nas palavras do Chico, é fácil. Difícil é a casa espírita entrar em nós. E o que seria essa casa espírita entrar em nós? Gostarmos de nós mesmos. Primeira situação, me amar, porque eu sou filha de Deus. Ter amor à minha vida, porque a minha vida é uma dádiva, uma outorga de Deus. Então eu tenho que preservar a minha vida. Tenho que preservar essa minha vida com alegria. Mas não é alegria porque eu estou com um sapato novo, porque eu quero um carro e vou comprar, porque... Não, a alegria da coisa simples. É aquela alegria de chamar a família para comer um pãozinho de queijo com café. Alegria cristã mesmo. É essa a proposta da doutrina espírita. E quando nós lembramos que todos nós temos um anjo, olha só que bênção de Deus. Todos nós temos um anjo que nos abençoa. Está sempre do nosso lado. É mais ou menos assim, como a mãe com o filho. Quando ele é menor, leva para a escola, busca da escola, faz a tarefa, ajuda de toda maneira que pode, dar banho, escova dente, tudo que pode fazer para um filho, a mãe faz. Então, quando nós estamos muito necessitados, o anjo também está do nosso lado, nos dando essa força. Agora, se a gente ficar rebelde, conhece aí algum filho que ficou rebelde, o pai falou assim, deixa estar que a vida vai ensinar. Lembra daquele filho pródigo lá do Evangelho? Pois é, quando fica muito rebelde, aí a vida vai ensinar. Mas ela vai ensinar com amor, porque a misericórdia de Deus é infinita. Com o tempo, as pessoas retornarão ao convívio familiar e também ao convívio da religiosidade. Então, tudo na vida vai ter um termo feliz. Pode ser agora, pode ser daqui 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, mas todos nós seremos muito felizes, sim. Essa é a proposta da doutrina espírita. Agora, cada um tem que fazer a sua parte, se ajudar, ter vontade de renovação íntima. O Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que o departamento da vontade é o mais importante da nossa cabeça. Se pudesse dividir, ele seria o mais importante. Então, vamos ter vontade de ser felizes, porque essa é a proposta da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, muita paz.